Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Autoridade da ERSE, eu insistia num conjunto, em algumas coisas, do meu ponto de vista, aqui várias que não tiveram uma resposta e podem ter uma resposta rigorosa. Recebeu a ERSE alguma informação da EDP sobre anomalias do ponto de vista das tarifas bio-horárias e quando recebeu? Porque esta é uma questão central para sabermos qual é a confiança que um operador destes dá, digamos assim, com o peso que tem no setor como a economia portuguesa, aos consumidores e ao Estado. Porquê? Porque a EDP, por exemplo, fez agora, fez o comunicado público, mas deveria, na minha opinião, ter informado cada consumidor com um contador bio-horário de que verificasse determinado tipo de coisas, e não o fez até hoje. Eu, por exemplo, gostava de saber porque é que esta questão não é colocada. Porque é que eles não informam cada consumidor, conjuntamente até com a conta que nos mandam a casa. Gás natural, não estou convencido relativamente à indexação, mas gostaria de saber qual é o algoritmo de facto desta indexação, Sr. Presidente. Sr. Presidente, é esta. Subida do preço por redução do consumo de energia, dos acessos à rede, energia elétrica e gás natural. Insisto, isto continua por justificar. Isto é um absurdo. É um absurdo resultante da privatização de monopólios naturais. É uma evidência isto, que não querem reconhecer. Porque estamos perante empresas privadas que vão ficar com direito a uma atualização dos seus valores em função da redução do volume de vendas. É um absurdo total económico a privatização de redes de transporte, e aqui está claramente a demonstração desse absurdo que o Governo não quer reconhecer, como não reconhecia o PS. Naturalmente, defendem a privatização e, portanto, os resultados estão aqui em cima da mesa. Amanhã vamos ter com a água exatamente o mesmo filme, como já está, e nas autoestradas, etc. Relativamente ao número de fornecedores da EDP e do gás natural, eu devo dizer que continuamos com um número de operadores claramente insuficiente. Aliás, os senhores reconhecem no gás natural. Mas se a liberalização é para desenvolver a concorrência, para que a concorrência possa dar baixa de preços, se nós estamos a liberalizar antes que essa concorrência possa estar em cima, possa concretizar-se, nós vamos prejudicar o consumidor. Então não seria mais lógico, antes de liberalizarmos, esperarmos que haja os operadores, que se criem essas condições que o Sr. Presidente da ERSE refere relativamente ao mercado ibérico? E se a Espanha não avança no prazo de um ano? Ficam os consumidores dependentes de dois operadores, de um duopólio? Isso não cria nenhum problema? Eu não consigo entender. Então esperava-se, naturalmente, que houvesse a potencialidade de serem criados o número de operadores que garantissem concorrência. Não está nada garantido por aquilo que o próprio Presidente da ERSE refere. E a última questão, que é este interessante problema dos lucros excessivos da EDP e companhia. A ERSE é o bode expiatório, sempre foi, disse-o aqui várias vezes, e a Autoridade da Concorrência, dos partidos que têm defendido estas políticas, porque é a forma de defenderem as políticas, passando para o regulador a responsabilidade daquilo que resulta, que é resultado direto das políticas e das decisões políticas que foram tomadas, e concretamente todos os processos de subida do preço da energia, aqui nos combustíveis. O PSD e o CDS, sobretudo o PSD, está ali o deputado Hélder Amaral, o que dizia quando eu falava em lucros excessivos da EDP. O que dizia o deputado Hélder Amaral? Cruzes, credo, jamais, pá. O PT quer dar cabo das empresas que têm lucros. Afinal, tinham mesmo lucros excessivos. À custa dos consumidores e dos contribuintes. É um facto. Mas vocês achavam que não era esse o problema. E, Sr. Presidente da ERSE, eu devo dizer que percebo que a ERSE tem que cumprir a lei. Muito bem. Mas a lei continua a dizer, é a linha A, e nem diz como diz aqui o deputado Paulo Campos, é a defesa dos consumidores. A primeira linha é a defesa dos consumidores. Começa pela defesa dos consumidores. E, portanto, não percebo
como é que a EDP, ao longo destes anos, eu podia-lhe mostrar aqui o último relatório, propostas para tarifas e preços comunicados para 2012. Temos de terminar, Sr. Deputado. Não há uma referência ao problema de que estes CIEGs, esta linguagem cifrada, eu percebo as diferenças que o Sr. Presidente refere. Eu vou terminar, Sr. Presidente. Eu percebo que não é exatamente a mesma coisa, embora os valores sejam muito próximos e do déficit tarifário, basta olhar para isto aqui assim. Como é que não se falava de facto que havia soluções, e o senhor ou o seu antecessor podia ter-nos chegado aqui e ter dito assim, não, há uma, quando o senhor vinha cá, o que é que o senhor vinha cá no fundamental para fazer? Para que os partidos da oposição, bode expiatório da direita, contestassem a subida das tarifas. Agora já não há esse problema. Para o PS havia, antes, agora já passou a haver. Não é verdade. Temos que terminar. Era a forma de resolver o problema. Mas a questão é o seguinte, é que os senhores vinham aqui e o seu antecessor fazia a mesma coisa e aparentemente eu cheguei a colocar lhe esta questão. Mas não há nenhuma relação entre os lucros da EDP, manifestamente exagerados, e a subida das tarifas. Então não há problema nenhum, não se subam as tarifas. Eu cheguei a colocar esta questão, pá. Pronto. Como é que este problema, pode ter saído? E esta questão é uma questão absolutamente muito obrigado. Portanto, acho absolutamente que era obrigação da ERSE, mesmo no quadro das suas atribuições legais, ter proposto ao Governo, ou aqui mesmo aos deputados, ter dito assim, não, há aqui operadores que estão a ter lucros excessivos e esta forma de redução destes lucros excessivos está a ser obtida à custa de tarifas. Muito obrigado. Valores exagerados das tarifas de energia elétrica e do gás natural. Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho muito interessante esta devolução e indemnização dos prejudicados com os contadores com anomalias. Os que foram detectados e aqueles que ainda poderão vir a ser, até no âmbito da auditoria que vai ser realizada. Mas estamos a falar de um prejuízo dos consumidores de 4 mil milhões, 5 mil milhões, desta ordem de grandeza. Mas nós, em matéria de rendas excessivas, estamos a falar na ordem, se contabilizarmos a partir de 2005, pelo menos 2 mil milhões de euros. Fizermos as contas às contas que o senhor ex-secretário de Estado fez, 300 milhões de euros por ano, estamos a falar de qualquer coisa como 2 mil milhões de euros. Que aparentemente não se fala em devolver aos consumidores. Mas a EDP e outros produtores, mas sobretudo a EDP, cobrou a mais. E, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, gostaria de regressar a esta questão, porque o Sr. Presidente referiu que a ERSE não podia fazer mais, e eu julgo que a ERSE podia fazer mais. Podia fazer mais porque este problema foi sempre aqui abordado com a ERSE, relativamente à subida de tarifas, e é esta que algum dia podia nos ter dito, bem, esse problema de subida de tarifas, ou o déficit tarifário, pode não aumentar, desde que o Governo corte nos CIEGs, o Governo proponha os CIEGs. Mas mais, nós estamos à vontade, porque nós compreendemos o que é que os CIEGs significavam nas informações que aqui nos foram dadas, tanto assim que tomámos medidas do ponto de vista de propositura aqui na Assembleia da República, infelizmente chumbada pelo partido da maioria, PSD e CDS. Sempre chumbadas. Mas eu vou dizer porque é que a ERSE podia fazer mais, e isto é muito importante, porque eu acho que isto toca ao fundo das chamadas entidades reguladoras. A ERSE, por um lado, é independente. É uma autoridade independente no quadro da lei. Por outro lado, tem nas suas atribuições gerais proteger os direitos dos consumidores em relação a preços. E no seu artigo 19º, diz o seguinte: a ERSE, competência consultiva, a ERSE pronunciar-se-á sobre tal, pedidos pelo Governo e pela Assembleia da República, e pode, por sua iniciativa, sugerir ou propor medidas de natureza política ou legislativa nas matérias atinentes às suas atribuições, logo ao problema dos preços. E isso nunca foi feito. A ERSE nunca fez nenhuma proposta que eu saiba, legislativa ou mesmo de política, relativamente a este problema. E, portanto, eu acho que a ERSE podia ter feito mais,
podia pelo menos ter dado uma outra transparência à abordagem deste problema. É que se CIEGs não corresponde a todas as rendas excessivas, não há dúvida nenhuma que as rendas excessivas de que toda a gente fala, de que se descobriu, alguns descobriram agora em 2012, de facto estão contidos dentro dos CIEGs, inevitavelmente. Obrigado, Sr. Presidente.